Muito boa tarde. Em nome do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, eu tenho, mais do que o prazer formal, eu tenho uma alegria enorme de receber esse evento aqui, que trata de questões essenciais para a sociedade, paz, resolução de conflitos. Eu cumprimento as entidades da USP, organizadoras desse evento, o CIBA, o CRC, a reitoria, e com apoio muito importante da FUSP também, Cátedra José Bonifácio, e a alegria se deve a essa constelação de estrelas que estão aqui presentes nos iluminando. Não, faça favor, você faz parte, e que são nomes que falam por si só, que dispensam apresentação e que realmente honram a Universidade de São Paulo e o Instituto com a sua presença. Eu apenas me permito fazer uma apresentação de uma conexão que há entre o que nós tivemos na parte da manhã aqui, nesse mesmo auditório, nessa mesma sala, que não é bem auditório, é uma sala agradável, em que podemos ser assistidos e com participação externa e também fazer uma gravação de alta qualidade que fica na Mediateca para todo o sempre, enquanto a mídia for ainda acessível. E dizer que nesta manhã nós tivemos uma questão bastante importante, que de certa maneira tem uma conexão com o tema da construção de um futuro melhor para a sociedade, que é o que tem a ver com paz, com resolução de conflitos, e que é a dimensão do empreendedorismo na universidade. Então, nós tivemos um tema envolvendo a questão das dimensões do empreendedorismo, do papel da universidade na formação dessas jovens, e nós tivemos então como centro, e essa é a razão também de eu apresentar, o professor Senem Barro Ameneiro, que eu peço para se identificar. O professor Senem é ex-reitor da Universidade de Santiago de Compostela, de 2002 a 2010, e é o diretor-geral da rede Emprendia, que é uma rede que envolve Espanha, Portugal, 8 países da América Latina, e da qual a USP é parte. Aliás, o professor Zago, nesse momento, preside a rede, e que, então, nos dá, ao final do dia, que daqui a pouco acontecerá, o professor Pedro falou que será uma sessão mais concisa. Nós gostamos de abstracts, né? A gente lê o artigo depois, né? Mas é só dizer que, então, como tendo participado na parte da manhã, agora na parte da tarde, eu saio com uma esperança, né, de que a gente esteja, então, contribuindo para a construção de um futuro melhor nessas dimensões. A dimensão mais empreendedora, talvez de ênfase econômica, e a dimensão de natureza relacional, social, e que são indissoluvelmente ligadas àquilo que a gente espera para os nossos filhos, filhas, netos e netas. Eu agradeço muito a presença das senhoras e do senhor. É muito importante para a nossa universidade essa interação e essa cátedra. Eu estava conversando lá fora com o nosso cônsul da Espanha. Essa cátedra está tendo um sucesso muito grande, uma repercussão muito grande. Nós estamos sendo muito felizes com os nossos catedráticos e essa interação está permitindo que nossos alunos, nossos docentes, tem uma visão mais ampla dos nossos problemas e, principalmente, uma visão mais ibero-latino-americana. Hoje de manhã, também, hoje no começo da tarde, estavam sendo discutidas que nós, aqui no Brasil, nós não percebemos os nossos vizinhos adequadamente. Acho que foi o senhor que levantou. Nós por algum motivo, nos falta essa maior interação. E acho que essa cátedra, José Bonifácio, está suprindo essa lacuna, permitindo que a gente possa dialogar de uma forma mais intensa com os nossos co-irmãos. E então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado por darem essa contribuição para, não somente para a Universidade de São Paulo, mas para cidadãos brasileiros. E eu
tenho certeza que nós estamos aproveitando muito essa interação, essa troca de informações, essa troca de conhecimentos, e tenho certeza que nós vamos continuar mantendo essa ligação. Logicamente, amanhã nós temos ainda várias atividades da cátedra, mas em nome do professor Zago, eu quero reforçar os agradecimentos, agradecer a presença de todos, agradecer aos nossos espectadores através do IPTV USP, e desejar sucesso à futura catedrática que irá assumir amanhã, e agradecer aos catedráticos anteriores tudo que fizeram. Muito obrigado. Bom, muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Dallari, eu sou diretor do Instituto de Relações Internacionais e coordenador do Centro Ibero-Americano, que é o núcleo de apoio à pesquisa que tem a responsabilidade pela gestão da Cátedra José Bonifácio. A cátedra é uma cátedra da Universidade de São Paulo, instituída por ato do reitor, mas cabe ao CIBA fazer a gestão. E sempre na segunda ou terceira semana de março, nós temos um evento que já se incorporou à agenda da universidade e que é muito bonito, mais do que importante e bonito, que é a sessão solene em que se encerra o período de um catedrático à frente da cátedra e tem início o período do catedrático ou catedrática que substitui. Neste momento, e esta sessão será amanhã, o catedrático que encerra o seu período, ele presta contas do trabalho que fez. E presta contas de uma maneira que para nós na universidade é muito importante, que é apresentando uma produção. Então, amanhã, nosso líder em 2016, o grande estadista Felipe Gonzalez, vai então lançar o livro. Está subindo aí, né, Gerson, o livro? Eu já vou dar em primeira mão, Dom Felipe. Né? O livro que reúne a reflexão produzida ao longo do ano. Por quem? Pelo catedrático, pelos convidados do catedrático e pelos pesquisadores da Universidade de São Paulo que trabalharam com o catedrático. Não é? Esta coletânea, que é lançada então em março, expressa, né, o trabalho do catedrático e tem como tema o tema que o catedrático escolheu. No caso de Dom Felipe, a crise da governança na democracia representativa. Tema que foi de uma oportunidade enorme, não é? Porque permitiu a Dom Felipe dialogar com os alunos sobre Brexit, sobre Trump, sobre a crise da Espanha, sobre a crise do Brasil, ou seja, nós vivemos um ano de 2016 que foi emocionante, não é? Sobre todos os aspectos. Né? A gente costumava dizer que foi o ano que o telejornal da televisão deu mais audiência do que a novela, né? Porque as pessoas queriam saber o que ia acontecer. E nesta mesma sessão toma posse, então, o novo catedrático, no caso, a nossa querida nova catedrática, a embaixadora Beatriz Paredes. Então, amanhã cedo vai se repetir uma reunião que já houve no ano anterior, quando coube a Nélida lançar um livro maravilhoso, né, sobre a cultura, a literatura, o fabulário, as matrizes do fabulário ibero-americano, quando transmitiu para Dom Felipe. E Dom Felipe, o primeiro exemplar do livro está aqui, pode passar a ele, né? Ou seja, minha querida Beatriz, não é mole, porque amanhã você toma posse e já tem a responsabilidade de preparar um livro que vai estar pronto no dia 15 de março de 2018, quando então ela estará encerrando, não é? A capa é sempre parecida, este aqui é o de Nélida, né, as matrizes do fabulário ibero-americano, este o primeiro, que foi do presidente chileno Ricardo Lagos, né? Também eu não tenho aqui em mãos, você tem um exemplar aí, Gerson, que o meu da minha mesa de cabeceira não estava mais lá, que é Os Desafios da América Latina, de Henrique Iglesias. Então, amanhã nós temos um quarto projeto. Portanto,
Muitas vezes, quando se imagina que se vai trazer uma cátedra com personalidades importantes, muitas vezes se imagina que isso tenha um propósito meramente publicitário ou mercadológico, porque nós vamos utilizar o prestígio dos catedráticos para fortalecer a imagem da universidade. Conversa. Vejo que os catedráticos vêm aqui para trabalhar, tá certo? Né? Eles têm um trabalho, dirigem, eu não vou me estender aqui, porque a ideia é fazermos uma conversa muito breve, mas o trabalho da cátedra se consolidou, hoje nós temos um protocolo e sempre pode melhorar, nós sempre aprendemos a cada ano, não é? Com novidades, e sempre podemos melhorar. Quando nós tomamos conhecimento da iniciativa do magnífico reitor de convidar também os antigos catedráticos, na cátedra a gente diz que não há ex-catedráticos, há antigos catedráticos, porque os catedráticos sempre se mantêm ativos, né, conosco. Nós optamos, então, com a presença de Nélida, né, catedrática já em 2015, e de Henrique Iglesias, que está em São Paulo, só não está aqui porque teve um compromisso fora, né, não pudemos contar também com o presidente Ricardo Lagos, que está em campanha eleitoral no Chile, né, em forte atividade política, não pôde vir. Mas com a presença dos catedráticos, o que nós optamos é por uma pequena conversa, um bate-papo, onde eu vou fazer algumas perguntas provocativas, tá certo? E eles vão falar, como todo catedrático aqui, sobre o que eles quiserem, né, inclusive ignorando completamente a minha pergunta, se quiserem, porque a ordem aqui é que o catedrático tem absoluta liberdade. Né? O Santander Universidades, que nos patrocina, não interfere no nosso trabalho, não, né, tem um afastamento, nós é que escolhemos os catedráticos, sempre com a ajuda dos outros catedráticos. Né? Henrique Iglesias ajudou na escolha de Nélida, que ajudou na escolha de Dom Felipe, que ajudou na escolha de Beatriz, que vai nos ajudar na escolha da próxima catedrática. Né? E nós também não temos ingerência, o catedrático é livre para escolher o tema. Né? Beatriz vai falar sobre o tema dela, ela vai escolher o tema dos povos nativos, né, da América Latina, história e antecedentes, num diálogo onde Iglesias teve um papel importante, ou seja, os catedráticos já compõem uma comunidade que nos ajuda a traçar os rumos da cátedra, não é? E isso para nós é muito importante. Né? Agora, a cátedra, e eu então vou preparar, vou encaminhar as perguntas breves para cada um. A cátedra tem como finalidade estudar a Ibero-América sob o aspecto escolhido pela catedrática ou pelo catedrático, e, do ponto de vista metodológico, objetiva colocar em contato com jovens pesquisadores de pós-graduação que têm uma sólida formação teórica, que é a formação que a Universidade de São Paulo oferece a eles, pôr em contato com grandes lideranças da vida social, econômica, política da Ibero-América, para ampliar o conhecimento. Não é? O conhecimento que advém da experiência, da vivência, da prática e que nos dá rumos nesta integração com a produção, o conhecimento que advém da teoria. Né? O grande historiador inglês Hobsbawm já falava do conhecimento por instrução e do conhecimento por absorção. Né? Ou seja, essas lideranças nos colocam os nossos alunos no diálogo com os nossos alunos sobre temas da atualidade, perspectivas que não são aquelas perspectivas da teoria e que nos ajudam enormemente a gerar jovens mais preparados para lidar com uma realidade cada vez mais complexa. Né? Felipe Gonzalez definiu bem, quando foi o orador da conferência de abertura da Conferência USP 2024, hoje o desafio da universidade é preparar para a incerteza, a incertidumbre. Né? Ou seja, nós temos que preparar jovens para um futuro que a gente não sabe exatamente o que vai ser. É muito mais difícil do que preparar para algo que a gente já sabe, não é verdade? E esse é um pouco o papel da cátedra. Né? E nesse sentido, eu queria então fazer algumas perguntas, muito breves, né? Que problematizem para os nossos convidados, à luz da experiência deles, situações e temas relacionados, então, ao tema do painel, que é resolução de conflitos, paz e ética, com essa realidade tão conflituosa da
Ibero-América e da América Latina. Ou seja, nós vivemos um momento de muito conflito, de muita divergência, né? Os nossos convidados chegaram hoje, né, já tiveram que enfrentar, por exemplo, uma paralisação geral do transporte aqui em São Paulo. Ou seja, nós vivemos um momento muito tenso, muito conflito. Outro dia não conseguimos quase que realizar uma reunião do Conselho Universitário, porque um grupo de manifestantes impediu, ou queria impedir, no que não conseguiu, o ingresso de membros do Conselho Universitário no recinto. Ou seja, é um momento de tensão. E, tendo em vista a experiência, né, desses ilustres convidados, o que eu queria era provocá-los um pouco para nos explicar sobre esse momento e o que nos aguarda. E começo com a querida Nélida, né? Mais até do que os políticos, os artistas têm a sensibilidade para ferir o sentimento da sociedade, para entender a sociedade. A arte é muitas vezes, quase sempre, muito mais esclarecedora sobre o que ocorre na sociedade do que os analistas. E muitas vezes nós, analistas, vamos escrever com um grande atraso aquilo que os artistas já identificaram na pintura, na literatura, como sendo, né, o sentimento do seu tempo. Né? E aí a pergunta que eu faço para a Nélida começar, à luz da experiência dela na cátedra, que foi admirável, da contribuição que ela deu da USP, do contato com todos esses jovens, eu queria que ela falasse um pouco sobre o seguinte, né? E aí eu faço uma pergunta. Esse conflito social, o fato de que a nossa sociedade é conflituosa, aqui em São Paulo, na sua cidade do Rio de Janeiro, isto é reflexo de uma crise de perspectivas, ou seja, as pessoas estão perdidas, não há mais futuro, nós temos que esperar pelo pior, ou, pelo contrário, seria uma crise de amadurecimento. Ou seja, a sociedade está mais mal-humorada porque se tornou mais sensível para entender, né, os problemas do seu tempo, e nesse sentido a crise que nós vivemos no Brasil, na América Latina, na Ibero-América, é uma crise positiva, porque seria uma crise que apontaria, por essa perspectiva do amadurecimento, um cenário melhor à frente. Qual é a sua sensibilidade, querida Nélida? Muito obrigada pela pergunta. É um prazer estar aqui com todos esses mestres, maestros, né? E com esse público muito querido, Amar, Marinês, todos os amigos que aqui estão presentes. Eu acho que, assim como eu acredito que a arte nasce do caos, né? Do excesso, da exuberância, então você, como artista, como escritor, você vai pensando para tomar um rumo, para chegar ao fulcro de alguma coisa que aparentemente é inaugural, que de verdade nunca é inaugural. Nós somos seres antigos, arcaicos, e se você quer ser contemporâneo, você tem que ser arcaico, você tem que saber de onde você se derivou, de onde se origina. Eu acho que esse momento brasileiro que você está me propondo, eu diria, eu não vou dizer que é alguma coisa positiva, porque eu própria não sei, eu vou utilizar a sua frase, né? Que mais vale nós sermos prudentes ou imprudentes também. Não é ruim ser imprudente às vezes, né? Às vezes ser imprudente é libertário, né? Não digo que não vai para ocupar o Museu do Hermitage na praça, invadir o museu como agora os 100 anos dos bolcheviques, né? Que nós estamos vivendo os 100 anos deles e os 100 anos de Fátima. Também estamos botando religião, teologia e revolução. Eu acho que o que está acontecendo, penso eu, que é uma perplexidade da sociedade brasileira. Ela não pensou que estava a ponto de descobrir um mundo subterrâneo, um mundo obscuro. Porque eu vou lhe dizer, eu acho que, uma frase que eu digo muito, Brasília não se ocupa com o Brasil. É isso, eu acho que é essa grande questão no momento do Brasil. Então, nós estamos tendo acesso, graças à informação, graças a confidências, graças, por exemplo, não sei, a rádio, a televisão, e sempre também uma coisa extraordinária, né? A transmissão do saber pelo ouvido, né? Isso é muito importante, né? Essa informalidade da informação, o brasileiro está tendo acesso à informação. Então, a informação confunde, sim,
mas também orienta. Ela tem essa marca da perplexidade e que talvez enseje um renascimento, de modo que tudo pode acontecer no Brasil. Eu percebo também que essa eminência bélica, né, de guerra, a guerra sempre propicia a paz. E a paz também gera a guerra. Nós temos visto sempre, Troia, tudo. Né? A paz e a guerra estão coladas, né? Eu acho que nós vivemos muito mais para a guerra do que para a paz. Nós temos o sentido do interregno, né? Nós vivemos na base da trégua. Eu acho que a trégua é a nossa salvação. De modo que eu acho que o Brasil está numa fase de trégua, mas muito atenta à nossa realidade. E eu tenho a impressão que os mais novos poderão estar desalentados, desanimados, mas cabe a eles pegar o bastão. Eles não podem se desanimar, como nós também, os mais velhos. Eu, por exemplo, eu estou alerta, eu estou atenta e eu protesto na medida do que eu posso. Só que meu protesto tem uma prudência, uma sabedoria que muitas vezes é nefando. Muitas vezes ser sábio é ruim, mas vale ser explosivo, muitas vezes, né? Então, eu penso, viu, queridos amigos, que é um momento fundamental da vida brasileira e que talvez, a partir desses momentos, tomemos rumos mais generosos, possamos escutar os reclamos do povo, né? Que eu acho o povo muito abandonado e, sobretudo, privado dos saberes necessários para organizar a sua própria vida e dar rumo à nação. Isso é que eu digo no momento. Bárbaro. Mérida, e é isso, né? O papel dos sábios, né? E por isso a gente os traz aqui na cátedra, é nos explicar aquilo que nós ficamos tentando entender pelos nossos métodos e não conseguimos. E aí, então, eu faço a provocação para Dom Felipe, e aí acrescentando, caro catedrático, um aspecto. Na cátedra, né, e aos poucos eu vou falando sobre a cátedra, lembrando que nós estamos transmitindo este debate pela IPTV e que a gravação deste debate depois será disponibilizada não só nos sites da USP, mas fora da USP, nas instituições que têm relação, e há muita curiosidade sobre a cátedra. Não é? Uma das atividades que a gente faz na cátedra é esta reunião dos catedráticos com o seu grupo de pesquisa, né? Que é uma das coisas mais importantes. Né? Felipe Gonzalez sempre deu bronca na gente porque acha que teve pouco contato com os grupos de pesquisa, e tem razão. É algo que nós vamos ter que melhorar e que incrementar. Mas a gente aproveita a presença do catedrático para que eles façam conferências que beneficiem o conjunto da comunidade da USP. E Felipe Gonzalez, por exemplo, Henrique Iglesias abriu o curso de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Foi lá. E com Felipe Gonzalez, nós tivemos um dos momentos mais bonitos da história da cátedra, que foi a conferência que ele deu na EASH, na USP Leste, né? Que foi uma iniciativa da Universidade de São Paulo para se implantar em uma região mais pobre, mais periférica da cidade, onde há uma juventude, né, muito sem perspectiva. Essa que é a realidade. Então, Dom Felipe, eu faria a mesma pergunta que Nérida, quais as perspectivas, mas perguntando à luz até do tema da sua obra, né, a crise da democracia representativa, qual o futuro para a juventude, qual o futuro da política? Os jovens não se filiam a partidos políticos no Brasil, não participam da vida institucional, né, desenvolvem procedimentos de participação paralelos, né, através das redes sociais, gerando um absoluto descompasso entre a vida institucional, a vida política tradicional e essa militância, essa energia que não está dentro da vida institucional. E talvez uma das razões da crise seja esse conflito. Qual é a sua reflexão, à luz, inclusive, do diálogo que estabeleceu na cátedra sobre esse descompasso? Bueno, gracias. Ya pueden imaginar la dificultad de hacer un año de cátedra entre Nélida y Beatriz, ¿no? En ese sándwich. Verán,
La ventaja de hacer una reflexión de esta naturaleza es que uno no tiene que seguir el rigor exigible al liderazgo político, que son las respuestas. Por tanto, se puede hacer preguntas, se puede permitir dudar, y se puede y se debe permitir aprender de los pesquisidores, de los jóvenes que se hacen preguntas. Por tanto, esa flexibilidad le da un interés especial a esta reflexión. Incluso en el libro que, como ven, acabo de recibir, es Gobernanza y Democracia Representativa. Es también muy del carácter brasileño, porque yo insistí, y no oportunamente, como decías, querido profesor, sino inoportunamente, en hablar de la crisis de gobernanza de la democracia representativa. Pero yo no sabía lo que iba a pasar en 2016. Veía síntomas de crisis por todas partes, ni siquiera lo que iba a pasar en Brasil. En España 2016 ha sido un año sin gobierno, curiosamente, con 2 elecciones generales consecutivas y una tercera en ciernes que se ha podido producir. Y en Gran Bretaña ha habido un Brexit. Y en favor de irse de la Unión Europea han votado en Gran Bretaña todos los beneficiarios de las ayudas europeas. ¿Se puede entender? O sea, las zonas con mayor declive industrial reciben fondos estructurales europeos y todos han votado en contra de permanecer en la Unión Europea. Y esas ayudas no pueden ser suplidas unilateralmente por el gobierno británico, pero también las ayudas a la agricultura han votado, los que reciben ayuda a la agricultura, en contra. Han votado en favor de quedarse en Europa los jóvenes más europeístas, más internacionales, que no quieren fronteras, que están acostumbrados. Han votado para quedarse en Europa Londres. Ha votado para quedarse en Europa Escocia y no la parte británica del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Están ocurriendo fenómenos raros. Y es verdad que una de las cosas que están impactando en la crisis de gobernanza de la democracia representativa, preciso que es de la democracia representativa, porque si lo piensan bien, es un área del mundo que todavía representa a una minoría relativamente pequeña de la humanidad. Un área que puede recorrer todo el continente americano, de norte a sur o de sur a norte, que es Europa, pero Europa hasta los Urales, casi hasta los Urales, ni siquiera, que tiene pocas excepciones fuera de este área, puede estar por ahí pues Australia, Nueva Zelanda, a su manera Japón, etc. Por tanto, dentro de la crisis de gobernanza, la democracia representativa, y dentro de la democracia representativa los países relativamente más avanzados de la etapa anterior de la Revolución Industrial son los que más están soportando esa crisis. Hay muchos factores, pero es una crisis de civilización. El desconcierto que explica maravillosamente Nélida, el desconcierto de una parte de la población, me decías, alguien que se comunica por las redes sociales, vamos a ver, una información en el periódico más serio de Brasil, una noticia, perdón, vale relativamente menos que una noticia en Facebook por alguien que tenga 1 millón de seguidores, aunque solo sea para decir me gusta. Y el contraste de la información que da la persona que hace la nota en Facebook puede ser un contraste 0. O sea, puede ser menos verdad que lo que dice Trump de la mañana a la noche. Puede ser mentira todo. Pero que sea verdad o mentira, da igual. El impacto es que se toma como verdad consagrada, como si fuera el periódico o el noticiario más serio de la televisión. ¿Qué está pasando en el fondo? Nélida, este es un tema que te lo dejo a ti para que lo pienses.
el ser humano es un ser histórico. Por tanto, su código para conducirse en la realidad, por eso hice a esa observación en la reunión de los rectores universitarios de Europa, América Latina, en fin, esa reunión a la que se referían antes, sobre cómo preparar a los jóvenes para la incertidumbre, siendo así que el objetivo de la educación es dar certidumbre. Es lo que pretendemos con nuestros hijos y con nuestros nietos, lo que aprendemos desde la escuela a la universidad, que los muchachos jóvenes y las muchachas tengan mayor grado de certidumbre para enfrentar su futuro con más ventaja que sus padres y que sus abuelos. Y para eso transmitimos la cantidad y la calidad de conocimientos que tenemos acumulada históricamente. Esa es la educación en el sentido clásico. Yo además añadía que había que entrenarlos para transformar el conocimiento en una oferta que añada valor a sí mismo y a los demás. Siempre sin confundir valor y precio, que diría Machado, ¿no? Valor, hablo de valor. Y en tercer lugar, preparar a los jóvenes para la incertidumbre, porque me parece que hoy es el único procedimiento para ayudarles a tener una mayor certidumbre. Parece una contradicción en sus términos, pero si saben que lo que va a decir el título de su carrera puede ser obsoleto dentro de 2 o de 3 años, puede ser arrastrado por los cambios tecnológicos y no tiene la capacidad para prever la necesidad de adaptarse para seguir creciendo y enfrentando la nueva realidad, que es la incertidumbre, no habremos hecho una buena educación. Claro, eso está impactando en la gobernanza, claro. Si está impactando en la estructura familiar, el ser humano como ser histórico se está desestructurando o vive hoy desestructurado y necesita volver a estructurarse. Lo que en Francia llaman, ¿cómo es esta expresión que no tiene traducción en ninguna otra lengua, desde luego no en castellano? Ahora me vendrá. Pues la gente realmente vive la angustia de que Francia ya no es lo que fue, sabe que no va a ser lo que fue, pero no sabe lo que va a ser. Y esa sensación de discontinuidad la vive el ser humano cada día. Cada día. Esa sensación de ser histórico desestructurado por la velocidad de los cambios tecnológicos. Me sitúo respecto de eso por divertirme y acortar, porque es la única manera de sortear algunos obstáculos. Verán, yo creo que la revolución tecnológica no es reversible y que el cambio de civilización que comporta no es reversible. Eso va a seguir avanzando. Creo que la revolución tecnológica es neutral. La globalización no es más que la revolución tecnológica al galope. Eso es lo que hace que crezca la interdependencia entre los seres humanos, entre los pueblos, entre las naciones, que nada de lo que ocurre en ninguna parte del planeta nos es ajeno ya, aunque solo sea desde el punto de vista informativo, que lo es más. Por tanto, yo creo que eso no es reversible. Y creo que está provocando fenómenos de desestructuración del ser humano como ser histórico por la velocidad vertiginosa del cambio. Porque no es el padre el que enseña al hijo, ni el abuelo al nieto, sino el nieto el que enseña al abuelo a orientarse en esta sociedad de la revolución tecnológica. Y esto no ha pasado nunca en la historia de la humanidad. Por tanto, estamos en una situación nueva. No comparto la teoría de los arrogantes tecnócratas que muchas veces nos dominan en la gobernanza y que creen que su título muy glorioso de Harvard pues vale para someter la realidad a ese conocimiento técnico o tecnológico arrogante. No lo creo. No creo que la tecnología vaya a resolver los problemas del ser humano. Depende de cómo se utilice.
depende, es puramente instrumental, depende de quién, cómo y para qué se utilice. De lo que estoy seguro es de que ha planteado un problema de gobernanza global extraordinario frente al cual el Estado-Nación, desde pequeño Uruguay al gran Brasil, es totalmente insuficiente para encontrar respuestas que nazcan de la voluntad expresada en la democracia representativa. Tampoco estoy entre los pesimistas, que frente a eso adoptan posiciones reaccionarias, etimológicamente, no ideológicamente, etimológicamente reaccionarias, como fueron reaccionarias frente a la revolución industrial, posiciones muy diversas. ¿Cómo se expresa ese movimiento reaccionario? Que puede tener una bandera izquierdista o derechista, da igual. Este no es el problema. Se expresa en la recuperación del nacionalismo, en la recuperación del aislacionismo, en la recuperación de un discurso excluyente de que el otro es el peligro, el otro es el enemigo. Nosotros, hay un nosotros identitario que excluye al otro y que perturba a sociedades complejas como las que nos ha tocado vivir y perturba más la convivencia entre sociedades dentro de la interdependencia de la que hablo. Por tanto, que se esté produciendo ese desconcierto, esas formas de expresión colaterales o por otras vías entre los jóvenes descomprometidos por la política no me extraña, o con la política no me extraña. Si el desconcierto se produce en los gobernantes, si la crisis es de gobernanza, aparte que hay que mejorar la gobernanza haciendo los gobiernos previsibles, eficientes, transparentes e incluyentes en sus políticas. Eso no depende de la globalización, eso depende de que los políticos hagan política decentemente para ser más incluyentes y para redistribuir mejor el ingreso. Pero más allá de eso, es verdad que la gente vive el mismo desconcierto que vive el liderazgo político. Y solo ese desconcierto explica el fenómeno de que Trump haya ganado. Quiero recordarles, ha ganado. Luego hay millones de americanos que creen lo que dice este señor, que más bien parece un psicópata de reality show de televisión. Nadie se atreve a decirlo, porque todo el mundo está en esa posición apaciguadora que hemos visto varias veces en el siglo XX frente a los psicópatas con poder. Pero a mí no me importa decirlo, en eso me siento mexicano y latinoamericano frente a la amenaza de este loco, porque sé que todo superpoder tiende a no respetar más que a quien se hace respetar. Con quien no se hace respetar, no pierden el tiempo, pasan por encima. Y cuando ese superpoder lo encarna una personalidad como Trump, ni os digo. Por tanto, yo estoy esperando ya que América Latina y Europa empiecen a hacerse respetar. Si no, no los van a respetar. Y cuando los jóvenes nos oigan decir con claridad este tipo de cosas, probablemente disminuirán las posiciones reaccionarias etimológicamente frente a este fenómeno que llamamos globalización, por llamarlo de alguna manera. Muito obrigado, Dom Felipe. Aspecto que chama muito a atenção na cátedra, eu que convivi com esses 4 catedráticos de uma maneira muito intensa, foi o desprendimento dos catedráticos ao chegarem aqui. Porque são pessoas de uma trajetória formidável, notoriedade, portanto, poderiam dedicar a cátedra quase que a uma reflexão sobre si próprios e sobre suas trajetórias. O que seria legítimo e o que seria ótimo para todos nós. Mas o que, sem que isso fosse planejado e decorreu dessas figuras excepcionais,
aconteceu foi a opção dos catedráticos por lidarem com temas difíceis e do futuro, né? Como nós vimos na reflexão dos catedráticos que estão expressos nos livros que produziram. Ou seja, os catedráticos não ficaram numa posição de conforto e foram, né, discutir com a juventude a incerteza, discutir com a juventude essas dificuldades do momento contemporâneo, abrindo novas fronteiras, né? Quando Nérida, ao discutir, né, o fabulário ibero-americano, resgata desde autores, né, da gênese da integração da América com a Europa, né, com os indígenas, nos primeiros momentos dessa vida de integração, e faz disso um instrumento de reflexão sobre o que seria uma cultura ibero-americana, ela explora uma fronteira, né, do conhecimento e da nossa percepção sobre a Ibero-América. Quando Felipe González discute a crise da democracia representativa, e no momento em que ela está mais em crise, é o desafio do futuro. E, nesse sentido, eu deixo a palavra, então, para a nossa futura catedrática, né? Estamos todos muito curiosos, né, para ouvir a futura catedrática sobre o que é que nós vamos ler daqui a um ano, né, quando for o lançamento de seu livro, né? Ou seja, qual vai ser a reflexão conduzida com os nossos alunos. No momento em que a presença de Beatriz Paredes agrega a toda a contribuição que ela pode dar em torno do tema que escolheu, também a presença mexicana na Cátedra José Bonifácio, que foi algo que Felipe González, Nérida e Iglesias insistiram muito na importância, né? Sempre se falou como é que se fala do México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. E agora, aparentemente, não estão tão cerca de los Estados Unidos, estão tão lejos de los Estados Unidos. Isto significa que estarão mais cerca de nós, né? Ou seja, na perspectiva de uma aproximação maior do México com o Brasil, que é uma diretriz que é perseguida aqui pela Universidade de São Paulo de uma maneira muito insistente pelo nosso reitor, né? Qual é a sua perspectiva para o seu trabalho à frente da Cátedra José Bonifácio? Eu estou muito alegre, muito contenta de estar neste momento aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e de acompanhar, compartilhar com duas pessoas que eu admiro muito. Mi líder político, que así le puedo decir con toda sinceridad, y él sabe que se lo digo de verdad, Felipe González, y con una grande mujer a quien yo aprendí a querer, además de admirar, porque tiene tanto talento como grande el corazón, y eso normalmente no se equilibra. Para mí como mexicana es muy importante esta oportunidad, porque a Universidade de São Paulo es la más importante universidad de América Latina. Y yo falo de eso siendo egresada de la UNAM, siendo una puma furibunda, una grande vinculada con mi universidad, con mi alma mater. Hallo que el esfuerzo de interconectar a las universidades brasileiras con las universidades mexicanas es un camino exacto para acercar a nuestros países. Nuestros povos se simpatizan. Las necesidades de ambos países llevarían a que la inteligencia o acercara. Mas nuestras élites han tenido una desincronía. Hemos sido desincrónicos. Hago una rápida referencia. Cuando y ahí tiene que ver con este imaginario iberoamericano, cuando nos éramos la Nova España, vocês eran el imperio portugués brasileiro. Cuando nos hacemos
a independencia y tenemos una gran luta por establecer una república federativa, vocês reconocen la inteligencia que yo también reconozco de Pedro II. Cuando nos fusilamos a Maximiliano de Habsburgo para decir que en México jamás habría un imperio, vocês están en un proceso de transición en donde el imperio pasa suavemente por el talento de los brasileiros en ese momento. Cuando nos hacemos una revolución mexicana que distribuye a mitad de tu territorio y nos convertimos en el país con la reforma agraria más grande del mundo, vocês tienen una realidad rural totalmente diferente, totalmente distinta. Cuando no somos el espacio que recibe a todos los exilados de las dictaduras de América del Sur, pues está en una dictadura. Y de España, claro, los republicanos. Cuando nos hacemos una etapa donde por primera vez haya alternancia política y gana un gobierno de centro derecha, pues gana el PT. O sea, en todo momento hemos tenido una asincronía. Es muy interesante porque es un proceso histórico. Mas esa sincronía solo puede trocarse, solo puede modificarse con la voluntad. No requerimos élites convencidas de el beneficio para ambos países de la parcería. Y esta es una coyuntura evidente, una coyuntura que nos plantea a ambos países una necesidad obvia. Juntos somos 350 millones de habitantes. Juntos somos dos países que estamos en los 15 países económicamente más importantes del mundo. Juntos tenemos voz en el G20. Entonces, habría que ver si es a ceguera los mexicanos y los brasileiros o si han sido otros intereses que de repente falan en nuestros oídos y ese rumor se vuelve muy poderoso. Por eso, la universidad es el sitio privilegiado. Yo me enamoré de Brasil, y vocês saben. Soy una torcedora fanática de Brasil, porque mis maestros en la universidad de UNAM, que abrió los brazos a maestros brasileiros, me enseñaron a amar a Brasil. Porque ahí empecé a entender con el pensamiento sociológico brasileiro, por eso soy socióloga. Incluso mi opción profesional fue por la influencia del pensamiento social brasileiro. Y el cauce para compartir experiencias, vínculos, cooperación entre las universidades es el espacio privilegiado. De ahí tan importante el programa de Universidad de Santander y otros, y esta cátedra. Pero hay una tarea en la que tenemos que trabajar más. Hay que traducir los textos en portugués al castellano y hay que traducir más textos en castellano al portugués. Solamente nos vamos a volver verdaderamente Iberoamérica a través de la identidad cultural. Y eso tiene que ver con esta transferencia de conocimiento. Hay que hacer un agresivo programa de traducciones para conocer el nuevo pensamiento en la América Latina y Europa de habla castellana y América Latina y Europa de habla portuguesa. Yo quiero concluir mi comentario con una reflexión dando seguimiento a la perplejidad
y a la desestructuración de la que falaba Felipe González. Yo hallo que las nuevas generaciones están lejanos de los adultos porque piensan que no decimos la verdad. Hay una gran duda ética y ellos tienen otras formas de llegar a la verdad. Lo que la revolución tecnológica provocó en los jóvenes es que ellos piensan que en un aparatito pueden llegar a la verdad. Y este aparatito fala con ellos de que los adultos falan una cosa y hacen otra. Entonces, lo que mostró el acceso tecnológico es la enorme incongruencia del mundo de los adultos. Y también ahí tiene la universidad de un gran reto. ¿Cómo nos aproximamos a la verdad? Escogí un tema, el profesor Pedro tiene mucha influencia en la decisión, y Enrique Iglesias, y falé con quien es mi manager en esto. ¿Por qué hablar de los indígenas de América Latina en la universidad, en la USPI? Porque es necesario. Porque este es un país que tiene que ver esa grande diversidad. Y quienes más tienen que reconocerla son los jóvenes de la USPI, porque van a tener que convivir con ella. Bom, os que estão aqui presentes, os que nos acompanham pela EPTV, puderam ter uma amostra de quão excepcional é a Cátedra José Bonifácio. Imaginem, para os nossos estudantes, para os nossos pesquisadores, né, o privilégio de poderem estar um ano em contato com essas lideranças, ouvindo isto, refletindo sobre essas colocações extraordinárias. É uma oportunidade que a Universidade de São Paulo propicia, que é extraordinária. Não é? Então, quero, ao encerrar, porque nós já estamos no nosso limite, né, convidar a todos para a nossa cerimônia de amanhã, quando estarão, então, todos os catedráticos, só Ricardo Lagos que vai nos assistir à distância, para saudar, então, a Felipe González pela conclusão do trabalho e ver de presente isto materializado na coletânea que ele vai lançar amanhã, e saudar a nossa nova catedrática sob o testemunho dos catedráticos que os antecederam. Nós vamos ter, a partir das 10 horas, né, então, uma sessão que vai ser aqui na biblioteca, né, Mindlin, no auditório Estevan Yanksu da biblioteca Mindlin, onde vão estar presentes, então, os catedráticos. Vamos ter também uma breve apresentação da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo, regida por um maestro, cuja presença aqui, o maestro espanhol, foi propiciada com apoio, né, da comunidade espanhola, e aqui eu saúdo o nosso cônsul. Como é que é o nome do maestro? Alexis Soriano, que vai estar presente, Dom Felipe, para reforçar, inclusive, quão importante para nós foi ter um ano dedicado à Espanha na Cátedra José Bonifácio. Vamos ter o lançamento do livro, né, de Felipe González, né, que vai então estar autografando para o público que vai estar lá querendo ver de primeira mão. Portanto, um momento mágico da universidade, de saudação da excelência, da integração, do convívio, não é? Todos os valores que para nós são muito importantes. Então, quero agradecer a presença de todos e agradecer principalmente essa trinca, né, de figuras formidáveis que nos deu a honra deste bate-papo tão gostoso na noite de hoje. E se Nérida pede a palavra, Nérida tem a palavra. É para nós agradecermos, não é?
Nós queremos agradecer essa oportunidade maravilhosa de visitarmos com tanta frequência essa América deslumbrante, impregnada de magia e de perplexidade e ambiguidade que é necessária. Nós agradecemos, queremos agradecer a vocês por nós estarmos aqui. Obrigado, Nélio. Passo a palavra, então, a Gerson para que veja os encaminhamentos finais aí. Então, agradecendo a esse último painel do dia e a grande jornada a todos que estiveram conosco, sobretudo a hospitalidade do IEA, aqui representado na pessoa do professor Ari Plonsky, que tivemos a nossa jornada que começou hoje pela manhã com o Senem Barro, e depois na parte da tarde, todos os nossos panelistas, and especially a special thanks to our visitors from the University of Miami and from King's College, London, and your very important contribution to this afternoon. Então, esse último painel maravilhoso, eu acho que não teria melhor forma de concluirmos o nosso dia. Muito obrigado a todos.